Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Já parou para considerar que talvez o segredo do sucesso não esteja enquanto você trabalha, mas em como você começa o seu dia? Sim, parece um absurdo. Mas e se eu te dissesse que a diferença entre uma vida comum e uma extraordinária pode estar nos 10 primeiros minutos depois que você acorda? Quando Napoleon Hill era apenas um jovem repórter para um pequeno jornal, sem dinheiro, desconhecido e cercado de limitações, ele já possuía algo que poucas pessoas têm: controle sobre suas manhãs. Enquanto a maioria ainda dormia, ele acordava antes do nascer do sol. Sentava em silêncio e dedicava aquele tempo para pensar, planejar e imaginar como poderia dar o próximo passo em direção aos seus objetivos. Não havia luxo nem aplausos, apenas um homem e sua decisão de começar o dia com propósito. E foi precisamente essa rotina, essa escolha simples de começar o dia conscientemente, que moldou o destino de um dos maiores pensadores da história do desenvolvimento pessoal. Agora pare e pense. Quantas vezes você começou o dia no piloto automático, saltando da cama apressadamente, pegando o celular, respondendo mensagens, checando as redes sociais e deixando as urgências do mundo ditar o ritmo do seu dia? Quando isso acontece, você não está vivendo, você está meramente reagindo. E foi exatamente isso que Napoleon Hill chamou de perder o seu caminho. Ele acreditava que o primeiro pensamento da manhã é como o capitão que decide para onde o navio vai navegar. Se esse capitão está distraído, qualquer corrente pode levar a embarcação para longe do seu destino. Hill afirmou que como você começa o seu dia define a energia que o acompanhará até o seu fim. E a ciência moderna confirma isso. Pesquisadores da Harvard Business Review mostraram que indivíduos que dedicam apenas 1 hora pela manhã para pensar, planejar e alinhar suas prioridades experimentam 23% menos estresse e 81% mais produtividade ao longo do dia. Isso ocorre porque, nas primeiras horas após acordar, o cérebro ainda está em um estado de ondas alfa, um estágio de calma e alta receptividade, tornando esse período ideal para definir intenções e direcionar o foco mental. É como se, neste momento, o solo da mente estivesse fértil, pronto para receber as sementes de ideias que florescerão durante o dia. Mas o que a maioria das pessoas faz? Elas plantam ansiedade. Assim que acordam, mergulham em notificações, prazos, contas, mensagens e preocupações. O resultado é um ciclo de reação constante, onde tudo parece urgente, mas nada verdadeiramente importante é feito. A sensação de correria nunca desaparece. E então, a pessoa acredita que o problema é falta de tempo, quando na realidade é falta de direção. O dia se torna uma sequência de incêndios para apagar e a mente vive em exaustão. Napoleon Hill entendeu isso muito cedo. Ele não começou a mudar sua própria vida quando ganhou dinheiro ou reconhecimento. Ele começou a mudar quando aprendeu a vencer suas manhãs. A cada nascer do sol, ele se perguntava: o que posso fazer hoje que me levará mais perto do meu propósito? Essa pergunta simples, repetida por anos, moldou sua mente para o progresso constante. E este é o verdadeiro segredo do sucesso. Não está em grandes decisões esporádicas, mas nas pequenas e conscientes escolhas diárias. Imagine se amanhã, mesmo antes de olhar o celular, você parasse por 2 minutos, respirasse fundo e se fizesse 3 perguntas. O que eu quero sentir hoje? O que eu quero alcançar? Que ação me levará mais perto disso? Agora imagine escrever essas respostas. Apenas 3 palavras, talvez: clareza, força e foco. Isso não leva mais de 1 minuto, mas muda completamente o tom do dia. Porque quando você escreve o que quer sentir, seu cérebro começa a procurar situações que reforcem essas emoções. Ele começa a trabalhar para você, não contra você. As pessoas frequentemente pensam que precisam de mais tempo para mudar suas vidas, mas Hill demonstrou que o que realmente falta não é tempo, é decisão. Um dia desorganizado é meramente o reflexo de uma mente que ainda não escolheu quem está no comando. E essa escolha começa no momento em que o despertador toca. Se você permitir que o mundo dite as regras, passará o dia apagando incêndios que não são seus.
Mas se você decidir tomar o leme, mesmo que o dia seja cheio de desafios, você enfrentará cada um com clareza e determinação. E talvez o ponto mais importante de tudo isso seja entender que as manhãs não precisam ser perfeitas. Elas só precisam ser suas. Não importa se você tem filhos, um trabalho exigente ou horários apertados. Mesmo que você só tenha 5 minutos, use esse tempo para algo intencional, para refletir, para agradecer, para planejar ou simplesmente para respirar. Esta é a semente da liderança pessoal. Hill costumava dizer que o fracasso é o resultado direto de permitir que as circunstâncias controlem seus pensamentos, e o sucesso nasce quando o indivíduo decide controlar as circunstâncias através do poder da mente. O que define quem você será no final do dia não é o que acontece, mas o que você permite que aconteça dentro de você nas primeiras horas da manhã. O resto do mundo pode estar dormindo, mas é nesse instante, no silêncio antes do barulho, que você escolhe o curso do seu destino. E se hoje você sente que a vida está fora de controle, lembre-se, talvez não seja má sorte, talvez seja simplesmente porque você ainda não decidiu começar o seu dia com direção. Porque, como Napoleon Hill costumava dizer, a pessoa que não toma decisões está condenada a viver sob as decisões dos outros. E tudo isso sempre começa com como você acorda. Existe uma força silenciosa que separa aqueles que meramente vivem o dia e aqueles que o dominam desde o primeiro momento em que abrem os olhos. Napoleon Hill costumava dizer que pequenas vitórias diárias constroem grandes conquistas, e a ciência moderna confirma o que ele sabia intuitivamente há mais de um século. Quando uma pessoa realiza algo logo pela manhã, mesmo que seja uma tarefa simples, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da motivação e da sensação de progresso. Essa liberação cria uma corrente invisível de energia que se espalha pelo resto do dia, impulsionando decisões mais firmes, foco e confiança. Mas o oposto também é verdade. Cada vez que você adia algo importante, seu cérebro aprende a se acostumar com a inércia. É como se você ensinasse a si mesmo que é normal evitar a vitória. Procrastinação não é falta de tempo, é falta de direção e prioridade. A cada pequena decisão adiada, você mina sua própria energia. É por isso que grandes realizadores entendem que a primeira hora do dia é um campo de batalha mental. Não se trata de acordar mais cedo. Trata-se de começar com uma escolha que representa avanço. Pense por um instante nas manhãs em que você se levantou determinado e enfrentou algo que vinha adiando por dias. Aquela conversa desconfortável, um treino difícil, um projeto que exigia coragem. Você se lembra da leveza que se seguiu? A clareza, a sensação de que o dia inteiro parecia mais fácil? Isso acontece porque o cérebro interpreta essa primeira vitória como um sinal de domínio. Ele entende que você está no controle e passa o resto do dia tentando manter esse estado de coerência. John D. Rockefeller, o homem que construiu um império quando o mundo ainda acreditava que o petróleo era um investimento arriscado, era obcecado por essa ideia. Ele começava o dia antes de todo mundo, escolhia a tarefa mais desafiadora e a completava nas primeiras horas da manhã. Esse hábito lhe deu uma vantagem mental inestimável. Enquanto os outros ainda estavam se preparando para enfrentar o dia, ele já havia alcançado sua primeira vitória. E esse impulso psicológico o manteve inabalável mesmo durante crises que devastaram mercados e fortunas. Essa lógica não se aplica apenas a bilionários ou empreendedores lendários. Um estudo da Duke University revelou que mais de 40% das ações que você realiza diariamente são hábitos inconscientes. Isso significa que, se suas manhãs são dominadas por distração, procrastinação e decisões impulsivas, esses padrões se estendem pelo resto do dia sem que você sequer perceba. O oposto também é verdade. Quando a primeira hora é marcada por uma ação significativa, ela estabelece um padrão de comportamento produtivo e autoconfiante. Agora imagine uma pessoa comum como você. Ela acorda e sente o peso das obrigações, o e-mail pendente, a bagunça em casa, o projeto inacabado. Em vez de atacar a tarefa mais difícil,
Ela decide esperar pela inspiração. Mas a inspiração não vem. O dia passa, a fadiga aumenta, a culpa se acumula. No final, ela se convence de que o problema é falta de tempo, quando o verdadeiro ladrão é a procrastinação. E o mais perigoso é que essa pequena derrota se repete todos os dias, até se tornar parte da sua identidade. A grande diferença entre pessoas que criam resultados e aquelas que meramente sobrevivem está nessa primeira vitória do dia. Não precisa ser grandiosa. Pode ser algo simbólico, mas que demonstre controle. Arrumar a cama, escrever 3 metas, ler por 10 minutos, tomar uma decisão que vinha sendo evitada. Essas pequenas ações criam um padrão de consistência interna. Elas dizem ao cérebro: eu cumpro minhas promessas. E com o tempo, essa simples afirmação transforma completamente a autoimagem de alguém. Mas se você adiar, o depois se tornará seu hábito. É por isso que tantas pessoas vivem cansadas e sem entusiasmo. Porque passam o dia inteiro tentando compensar a perda de energia causada por não agir quando deveriam. Em termos neuroquímicos, é como tentar empurrar um carro sem combustível. A dopamina, que deveria estar impulsionando o foco e a motivação, nunca é liberada, e o cérebro entra em um modo de defesa, buscando apenas sobreviver. Agora pense em como seria se a partir de amanhã você decidisse vencer apenas uma batalha matinal por dia. Não 2, nem 3, apenas uma. Imagine acordar e escolher o que quer que esteja te segurando, encarar aquela tarefa e resolvê-la antes de qualquer distração. Essa decisão simples desencadeia um tipo de efeito dominó no seu estado emocional. Ela altera a maneira como você anda, fala e enfrenta desafios. Sua mente começa a entender que você é o tipo de pessoa que faz as coisas acontecerem, mesmo quando não tem vontade. E é exatamente aí que reside o segredo daqueles que sempre parecem estar um passo à frente. Eles não esperam pela motivação para agir. Eles agem para gerar motivação. Eles entenderam que a primeira vitória do dia é o combustível que impulsiona todas as outras. E esse tipo de energia não pode ser comprado, apenas conquistado. Então, amanhã, antes de checar o celular ou de ponderar sobre o que precisa ser feito, pergunte a si mesmo: qual é a minha primeira vitória hoje? Escolha uma, qualquer uma, e realize-a. O mundo não vai mudar em um dia, mas você vai. E essa transformação será o primeiro sinal de que o controle da sua vida voltou para as suas mãos. Durante a Grande Depressão de 1929, quando milhares de empresas faliram e milhões de pessoas perderam tudo, Napoleon Hill também viu seu mundo desmoronar. Seus livros pararam de vender, ele se endividou e, por um tempo, viveu à beira da miséria. Mas mesmo durante esse período sombrio, ele manteve um hábito que o acompanhava desde a juventude: acordar cedo, antes do sol nascer, sentar em silêncio e planejar o seu dia. Ele acreditava que, enquanto tivesse controle sobre as suas manhãs, teria controle sobre o seu destino. E foi exatamente isso que o manteve de pé quando todo o resto o estava derrubando. Hill sabia que a forma como você começa o dia é o treinamento mais potente para lidar com os golpes inesperados da vida. A maioria das pessoas espera o caos chegar antes de tentar aprender a ser forte. Elas querem construir resiliência no meio da tempestade, quando já estão molhadas com frio e exaustas. Mas a força não nasce no meio de uma crise. Ela é construída antes, nas pequenas provações que você enfrenta diariamente. E é por isso que as manhãs são o verdadeiro campo de treinamento da mente. Quando você decide acordar na hora certa, mesmo com relutância, quando você toma um banho frio, se exercita ou simplesmente permanece em silêncio, resistindo à vontade de pegar o telefone, você está fortalecendo músculos invisíveis: disciplina, foco, coragem e controle emocional. Pesquisadores da Universidade de Colômbia comprovaram que pessoas que enfrentam pequenos desconfortos intencionais, como levantar no primeiro toque do despertador ou realizar tarefas que geram resistência, desenvolvem menores níveis de ansiedade e uma maior capacidade de tomar decisões sob pressão. Isso acontece porque o cérebro aprende simbolicamente que o desconforto não é uma ameaça,
é crescimento. É assim que se constrói o que Napoleon Hill chamava de mentalidade inabalável. A capacidade de manter a calma quando o mundo enlouquece. Hill entendia que o fracasso não é o fim. É apenas o teste final para aqueles que desejam crescer. E ele mesmo foi testado inúmeras vezes. Em um de seus relatos mais marcantes, ele contou que depois de perder quase tudo na crise de 1929, estava à beira de desistir de escrever. Mas em uma manhã fria, enquanto observava o nascer do sol pela sua janela, teve um pensamento simples que mudou tudo. Eu ainda posso escolher o que fazer com o meu dia. Essa percepção lhe devolveu o poder. Ele pegou seu caderno, anotou seus objetivos novamente e começou a trabalhar, mesmo sem motivação. Esse pequeno ato de persistência se tornou o primeiro tijolo de uma nova fase em sua vida, que o levaria a publicar um dos livros mais influentes de todos os tempos. Agora pense, quantas vezes você acordou se sentindo paralisado, sem energia, acreditando que não conseguiria enfrentar mais um dia? A verdade é que todos nós passamos por isso. O que distingue aqueles que desabam daqueles que se levantam não é sorte ou talento, é preparação. A resiliência não aparece no momento em que você é derrubado, mas no momento em que você decide, repetidamente, se levantar antes mesmo de cair. É o treinamento diário que transforma a fragilidade em força. E essa prática pode começar de forma simples. Todos os dias, escolha um pequeno desafio matinal para você. Algo que o tire da sua zona de conforto. Pode ser acordar 15 minutos mais cedo, meditar por 5 minutos ou simplesmente ficar por um tempo sem checar o celular. Essas ações parecem insignificantes, mas ensinam algo fundamental. Você pode controlar o que sente e o que faz, mesmo quando não quer. E quando a vida te testar, porque ela vai, esse treinamento fará toda a diferença. Winston Churchill, o homem que liderou uma nação em meio à Segunda Guerra Mundial, também compreendia esse poder. Ele costumava dizer: a batalha da mente é vencida antes da batalha no campo. Todas as manhãs ele escrevia, refletia e fortalecia seu espírito antes de confrontar o caos. E esse hábito o manteve composto quando o mundo desmoronava ao seu redor. Assim como Hill, ele sabia que a guerra mais difícil é travada dentro da própria mente, e quem vence essa batalha interna está preparado para qualquer coisa que venha de fora. As pessoas querem ser fortes quando a dor chega, mas esquecem que a força é construída em tempos de calma. Portanto, toda vez que você resiste ao impulso de reclamar, de procrastinar, de buscar conforto, você está treinando sua mente para os dias em que o mundo parecer injusto. Você está construindo resiliência emocional. E esse tipo de força não se ganha em livros ou discursos, mas na prática silenciosa e consistente das manhãs. Então, amanhã, ao acordar, antes de se preocupar com os problemas do dia, lembre-se de que aquele primeiro momento é o seu treinamento. É ali que você decide se será refém das circunstâncias ou o comandante da sua própria história. Napoleon Hill costumava dizer que todo obstáculo carrega consigo a semente de um benefício equivalente, mas apenas aqueles que estão emocionalmente preparados conseguem ver essa semente. É por isso que as manhãs não são apenas um mero ritual de produtividade. Elas são o seu campo de batalha pessoal. É nelas que você aprende a cair sem quebrar, a perder sem desistir e a continuar mesmo quando ninguém acredita que você terá sucesso. E essa é a verdadeira definição de resiliência. Não se tornar imune à dor, mas aprender a transformá-la em combustível para ir ainda mais longe. Napoleon Hill acreditava que a mente humana é como um campo fértil, e tudo o que você planta lá ao amanhecer floresce ao longo do dia. Seja coragem ou medo, fé ou dúvida, abundância ou escassez. Ele costumava dizer que o pensamento é a força mais poderosa do universo, e que o destino de um homem é primeiramente moldado pelo que ele acredita ser possível. Por isso, ele insistia que as primeiras horas da manhã são o tempo mais sagrado para moldar o próprio destino. É quando a mente ainda está limpa, receptiva, como uma página em branco esperando por você para escrever o tom da história que viverá nas próximas horas.
O que poucos percebem é que o cérebro, ao acordar, opera em um estado de ondas cerebrais chamadas alfa, onde a mente está mais aberta à influência e à programação. É como se, nesse estágio, cada pensamento tivesse o poder de se enraizar mais profundamente no subconsciente. E é por isso que tantas pessoas passam a vida repetindo os mesmos padrões sem perceber. Elas acordam todos os dias pensando: vai ser mais um dia difícil, nada dá certo para mim, nunca vou conseguir. E o cérebro, obediente, passa o dia inteiro confirmando essas crenças. Ele busca evidências, filtra experiências, reforça medos e cria a realidade que você escolheu acreditar no momento em que acordou. Hill entendia isso como ninguém mais. Ele afirmava que um homem é literalmente o que ele pensa, e ele viveu essa verdade em todos os sentidos. Quando ainda era jovem, trabalhando como repórter, ele entrevistou Andrew Carnegie, o magnata do aço, que lhe disse algo que mudou completamente a sua vida. A diferença entre o homem comum e o homem de sucesso reside na sua capacidade de controlar os seus pensamentos. Hill levou essa afirmação tão a sério que passou mais de 20 anos estudando e entrevistando as pessoas mais bem-sucedidas de sua era para descobrir o que elas tinham em comum. E a resposta sempre voltava ao mesmo ponto. Todas elas acreditavam profundamente em si mesmas, mesmo quando o mundo inteiro duvidava delas. Agora pense, quantas vezes você acordou e antes mesmo de sair da cama, decidiu que o dia seria ruim? Quantas vezes você olhou no espelho e duvidou do seu próprio valor? Quando você faz isso, você está alimentando a mesma força criativa, apenas na direção oposta. Você está usando o poder da fé para construir limitações. A mente não distingue o que é real do que é imaginado. Ela apenas reage ao que você repete com emoção. É por isso que Hill costumava dizer: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Não é uma frase motivacional, é um princípio psicológico comprovado. Napoleon Hill alertava que os pensamentos matinais negativos são como um veneno silencioso. Eles corroem a energia, enfraquecem a confiança e transformam você em um espectador da sua própria vida. Mas quando você decide intencionalmente preencher sua mente com pensamentos de poder e fé, você começa a reescrever o seu próprio destino. É por isso que ele recomendava o hábito de se olhar no espelho e afirmar em voz alta, logo ao acordar: eu sou o criador do meu destino. Eu tenho domínio sobre a minha mente. Eu sou capaz de alcançar o que desejo. Inicialmente, parece estranho, até desconfortável, mas é justamente esse desconforto que mostra que você está reprogramando velhas crenças. A verdade é que a maioria das pessoas quer mudar de vida, mas continua repetindo os mesmos pensamentos que as colocaram onde estão. Elas querem sucesso, mas acreditam que não o merecem. Querem paz, mas alimentam a ansiedade. Querem prosperidade, mas temem o dinheiro. E o cérebro, fiel ao seu comando, entrega exatamente aquilo em que você mais acredita. O poder da crença não está em esperar por milagres, mas em agir como se eles já fossem possíveis. Então amanhã, quando o seu alarme tocar, não deixe que seu primeiro pensamento seja de medo, escassez ou dúvida. Use os primeiros minutos para criar, em sua mente, a imagem da vida que você deseja viver. Visualize-se alcançando-a, sinta-se capaz, diga a si mesmo que é possível. Faça disso um ritual, não uma exceção, porque a verdade é simples. Toda grande mudança começa no silêncio, dentro de você, enquanto o mundo ainda dorme. E o que você escolher acreditar nesse momento será o alicerce sobre o qual seu dia inteiro e, gradualmente, toda a sua vida serão construídos. O sucesso não nasce do acaso, mas sim de como você acorda, pensa e age nas primeiras horas da manhã. Porque é nesse instante, quando o mundo ainda está em silêncio, que você planta as sementes do seu destino. O ponto mais importante de tudo o que foi dito é entender que cada manhã é uma nova oportunidade para recomeçar com propósito, fortalecer sua mente e alinhar seus pensamentos com o que você realmente deseja construir.
A chave para o sucesso não está em trabalhar mais, mas em começar o dia da maneira certa, com direção, fé e disciplina. Se esta mensagem ressoou com você, não pare por aqui. O próximo vídeo que aparecerá na sua tela o levará ainda mais fundo nesta jornada de autodomínio e transformação. Lá, você subirá mais um degrau em sua evolução de sabedoria e se tornará 1% melhor do que é agora. Agradeço por estar aqui comigo hoje e espero vê-lo no próximo vídeo.